Olá pessoal, aqui quem está falando é Cláudia Fernanda, da Unidade de Apoio e Controladoria. Eu vou estar apresentando para vocês a videoaula 04. Antes de começar, só recapitular as videoaulas anteriores. A gente já trabalhou na videoaula 01, mesma ação. Na videoaula 02, entre ações existentes. Na videoaula 03, ação existente para inovação. E agora a gente vai estar apresentando fundo de reserva para ação existente, na videoaula 04. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar a internet, digitar aqui no seu browser a palavra FMO, dá Enter. Ele vai para aquela capa inicial onde tem os 6 tipos de movimentação. Então, como a gente vai trabalhar aqui, ó, com a quarta movimentação, que é a fundo de reserva para ação existente, ele já informa para que se destina essa movimentação, que é movimentar recursos do fundo de reserva para uma ação existente de um projeto / atividade. Você vai selecionar aqui o OK e vai confirmar se realmente você está no formulário certo. Fundo de reserva para ação existente. Você tem aqui uma capa inicial que existe em todos os formulários, que tem campos obrigatórios e tem campos automáticos. Os campos automáticos são o número do formulário, a data de emissão, o status. Esse status aqui, existe um fluxo associado ao formulário que você vai poder acompanhar em que situação está o seu formulário. O requisitante, que é o usuário e senha do computador, ele já entende quem está confeccionando o formulário. O gestor, que pode ser o mesmo que o requisitante, ou você pode estar confeccionando o formulário para outra pessoa. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar outra pessoa. Eu vou colocar aqui Mário César, ou seja, no final do processo, se eu estiver fazendo um formulário para Mário, tanto eu quanto ele vamos receber um e-mail informando da movimentação. A unidade, vou fazer a seleção aqui. A partir do momento que eu carrego a unidade, ele só me carrega os projetos e atividades vinculados à unidade, à sua unidade. E carregando o projeto, ele me carrega somente as ações vinculadas ao seu projeto. Eu vou selecionar aqui missões empresariais de governança. Pronto, a capa está preenchida. Agora a gente vai para os tipos de movimentações, que pode ser natureza de despesas, natureza de receitas e metas físicas, e finalizando com a autorização, que é o campo que é obrigatório, esse aqui, ó. Vou falar de um por um. Natureza de despesa. Em relação à natureza de despesa, como foi dito nas videoaulas anteriores, eu vou salientar mais uma vez que as movimentações só podem ser feitas a partir de R$500. Movimentações inferiores a esse valor não conseguirão dar andamento, elas não poderão ser feitas. Pronto, em relação à natureza de despesas, você vai fazer a seleção, vai selecionar as naturezas que você vai querer receber o recurso, vai selecionar o mês ou os meses, colocar o valor. Note que aqui só tem um campo para você preencher, porque você vai estar tirando recursos do fundo de reserva. Então, se além de despesas com viagens ou outra natureza, você queira incluir mais outra natureza, vem aqui na opção, ó, incluir natureza, faz a seleção da natureza, o mês ou os meses que você está querendo fazer a movimentação. Aqui eu posso incluir outro mês. E você vai ter uma movimentação, uma solicitação do fundo de reserva de R$30.000 para uma ação que já existe. Para a natureza de receitas, a lógica é a mesma que foi apresentada nas videoaulas anteriores. A gente só tem a opção de incluir, e a gente pode incluir uma dessas 3 naturezas, que é convênio com o nacional, convênio de subvenções e auxílios, ou receita de empresas beneficiadas. Se eu fizer a seleção da natureza, eu vou selecionar aqui o mês. E vou colocar o valor. Caso você queira incluir mais um mês, é só você vir aqui na opção incluir mês. Ou se você tem projetos que tem mais de um tipo de receita, você vem aqui em incluir natureza. Essa foi a informação em relação às naturezas de receitas. Agora a gente vai para metas físicas. Em relação à meta física, a gente só vai ter um tipo, que é o tipo de inclusão.
eu vou estar incluindo recursos. Se eu estou incluindo recursos, logicamente que a gente tem que estar incluindo as metas, salvo os casos que são de complemento de despesas, obviamente. Então, para exemplificar, nesse tipo aqui a gente só vai estar incluindo. Então, você só vai ter essa opção, não vai trabalhar nem com exclusão e nem com movimentação entre meses, só com inclusão. Então, eu vou selecionar aqui inclusão e vou colocar o tipo da métrica. Selecionar o mês e colocar a quantidade. Caso eu queira incluir a métrica em mais de um mês, eu venho aqui a opção incluir mês, seleciono e incluo a quantidade de meta. Finalizando, autorizações. Eu tenho aqui os 4 tipos de autorizações, lembrando que eu estou fazendo movimentação do fundo de reserva. Se eu estou fazendo movimentação do fundo de reserva, quem decide sobre esse tipo de movimentação é a Direx, é o colegiado. Então, você vai selecionar aqui, ó, Direx, e vai preencher a sua justificativa, porque esses 2 campos, eles são de uso obrigatório. Se você não preencher, o formulário não anda. Então, eu já me adiantei aqui, estou dando um Ctrl+V. E estou fazendo uma explicação, né? Informando o tipo da missão e vinculando ele à ata ou a um convênio. Fica mais fácil na hora da gente fazer a análise. E para finalizar o formulário, eu tenho aqui essas 4 opções. Voltar, visualizar a impressão, fechar e finalizar a solicitação, que eu vou falar sobre cada uma. O campo voltar é caso você tenha se equivocado no momento da movimentação, você não queira fazer fundo de reserva para ação existente, sim para inovação. Você pode voltar, trocar de formulário e as informações que você já preencheu você não vai perder. Essa é a função do campo voltar. Visualizar a impressão. Você clicando nela, você vai dar uma geral no seu formulário, ver se está tudo certo, se faltou alguma informação. Não é um campo que estimule a impressão, você não precisa. Os formulários serão recebidos eletronicamente. Então, aqui você vai ter a opção voltar, porque você precisa voltar para finalizar a solicitação ou fechar. Esse campo aqui, fechar, eu vou falar sobre ele agora. É o mesmo que esse. Caso você feche, clique nessa opção fechar, o seu formulário vai ser fechado, encerrado, e todas as informações que você preencheu, elas vão ser perdidas. Então, muito cuidado com essa opção. E, por último, finalizar a solicitação. Preencher o formulário, está tudo ok, você vai para finalizar a solicitação. Ele vai solicitar a confirmação da operação. Deseja continuar? Se sim, o formulário vai para o suporte. Se não, você esqueceu alguma coisa, você ainda tem a opção de voltar para fazer algum ajuste que ficou faltando. Caso esteja tudo ok, você clica aqui em finalizar a solicitação e aperta em sim. Pronto. O formulário foi enviado com êxito. Ou seja, está tudo ok e foi para o suporte para a primeira análise. Bom, pessoal, aqui quem fala é Cláudia Fernanda, da Unidade de Apoio e Controladoria. Essa foi a nossa 4ª videoaula. Obrigada. Tchau.